Olá, bom dia! Sejam todos bem-vindos para mais uma aula de matemática. Meu nome é Jonas, vou ser o professor de vocês aqui hoje. Hoje nós vamos continuar aí a ideia de álgebra, né? Como nós trabalhamos ontem. Para me acompanhar aí, ser o porta-voz de vocês, né? Para me acompanhar hoje aí uma pessoa mega especial aí, parceiro de sempre, professor Osmar. Opa, estou de volta. Tudo bem, Jonas? Muito bom dia a todos que nos acompanham. Mais uma aula de matemática aqui, mediada, né? Por mim e conduzida pelo professor Jonas. Sempre um prazer estar aqui. Jonas, aquele bom dia lá para o professor Flávio, sempre aqui com a gente, tá? Lá da PEI, professora Luciana Carroso La Torre, tá? Professor Flávio sempre aqui com a gente. Professora Clemilde também, bom dia pro pessoal lá da PEI, Fábio Eduardo Ramos Esquivel, pessoal aqui de Diadema com a gente. Professor Clemil, abraço a todos, obrigado. Manda suas interações aqui pra gente, o nome da escola e o município de onde vocês estão falando. Até já. Boa, isso mesmo. Então hoje, né, nós vamos continuar aí a ideia que nós trabalhamos ontem, que é a ideia da álgebra, né? O título até nós colocamos como a álgebra salva aí. E aí eu já vou até fazer algumas considerações. Hoje eu trouxe uma atividade que não deu para executar ontem, né? Já peço aí minhas desculpas a todos, professores, alunos, que eu acho que a aula ontem, aí como eu já recebi alguns feedbacks, inclusive no Instagram, né, muitos mandaram, acho que a aula ontem não ficou tão legal assim. Então eu vou tentar recapitular, né? Eu vi os comentários de vocês aí no chat, então vou tentar refazer aí alguns comentários que nós vimos ontem. Eu vou tentar refazer com a atividade que eu propus ontem, né? Então a atividade, Osmar, era a seguinte, ó. Era assim, dado uma sequência, 3, 6, 9 e 12, aí ele pedia para descobrir qual era a regra de formação, né? Para encontrar aí o próximo termo. Para eu encontrar sempre uma regra de formação, eu tenho que entender o que está acontecendo, né? Perfeito. Então, se eu observar, né, se eu observar ali, ó, 3, 6, 9, 12, eu consigo enxergar aqui, né, que eu estou somando 3, né, Osmar? Sim. Então, eu consigo ver aqui que toda vez para o próximo termo, eu consigo somar 3. Então, qual que é a ideia? Nós comentamos ontem, né, muitos professores falaram, a termologia aí é um pouquinho mais difícil, mas a gente vai ter que se acostumando aí com algumas coisas que é como a gente representa. Essa representação aqui, ó, até comentei com vocês ontem, é o termo anterior, né? Então, n-1 aí, o n representava a posição, então eu poderia representar dessa forma. Então, o termo anterior mais n. Então, você poderia aí tentar fazer, né, de uma forma que ficasse até mais simples aí para vocês, representando sempre o termo anterior mais n. E aí ele pede para encontrar o próximo termo, né, Osmar? Sim. Só de observar... Então, do 12, eu somando 3, eu sei que é 15 o próximo termo, né? Ok. Mas usando essa ideia aqui da termologia, eu poderia chegar no seguinte, ó, que nem eu falei para vocês, né? Eu quero o quinto termo da sequência. Então, primeiro, segundo, terceiro, quarto, eu quero esse quinto termo aqui. Então, é 5 menos 1, que é o termo que eu quero. Então, o termo anterior mais 3, que é a conta que eu fiz ali em cima, né? Ó, 12 mais 3 aqui, eu encontro 15 aí como o termo anterior. Uma outra ideia, né, uma outra forma de resolução que nós poderíamos chegar, que é multiplicando, né, Osmar? Uhum. Então, nesse caso, nessa sequência, se eu observar a posição, eu multiplico por 3, né? Então, eu quero a quinta, no caso, o quinto termo, eu estou multiplicando 3 aí por 15, 3 vezes 5, que eu encontro 15. Então, é uma forma aí, eu gostaria que vocês tentassem entender aí, é uma forma, tentei aí ser o mais simples possível, né, de uma representação. A ideia é sempre do termo mais o próximo aí, né, o anterior, né, então você tem a regularidade mais o anterior, você consegue definir isso. Essa questão da recorrência, né? E a gente sempre tem que lembrar que esse N aí, né? Parece muito abstrato, né, Jonas? Mas esse N aí é a posição que o termo ocupa dentro dessa sequência. Né? Então, assim, é extremamente importante você ter essa visualização, né? Enxergar essas possibilidades, né? Lógico, existe toda a representação algébrica mesmo, que no primeiro momento é difícil, mas assim, assista a aula novamente, né? Recorra ao seu material
E veja que você vai se adaptar, pode ter certeza, tá bom? Isso mesmo. Então, qual que é o objetivo aqui? O objetivo é você entender essa parte de álgebra aí de algumas formas. Eu vou de novo aí usar a ideia de letra e número, mas depois aí eu vou tentar uma forma um pouquinho mais abstrata, digamos assim. Na telinha vai aparecer então uma regra de formação que é o seguinte, Osmar. Então, podemos generalizar essa regularidade? Nós fizemos essa daí ontem, né? Então, eu tenho a seguinte sequência, ó. 2, 4, 6, 8 e 10. Os próximos dois termos aí é 12 e 14. De observar, só olhando essa sequência, eu sei que essa sequência é bem mais simples, ela está somando de 2 em 2, né, Osmar? Sim. Bem simples. Bem simples. Então, o que eu tenho? Então, cada posição aqui, ó, cada termo representa uma posição. Então, o que eu tenho exatamente? Eu até escrevi aqui, ó. Meu A1, então, minha primeira posição, né, Osmar? Sim. Aí é representada pelo 2. Minha segunda posição aqui, ó, é representada pelo 4 e assim sucessivamente, ó. Então, de observar, né, fazendo só de olhar, só fazendo essa observação, eu posso encontrar que a posição, basicamente, ela é multiplicada por 2. Por quê? Então, por exemplo, ó, o que esse 1 tem em relação com esse 2? É 2 vezes, né? Sim. Esse 2 é a mesma coisa que com 4? Sim, ó, é 2 vezes. O 3 é com 6? Sim, 2 vezes, né? Sim. O 4 com o 8, o 5 com o 10 e o 6 com o 12. Então, esse A aí, que representa aí o termo, basicamente eu estou multiplicando por 2. Então, se eu colocasse qualquer valor aqui, N, ou qualquer posição aqui, poderia ser qualquer termo, então eu tenho que é ele vezes 2, né, Osmar? Sim. Então, eu tenho essa representatividade. E aí, para eu definir, por exemplo, próximos termos, etc., era só pegar a posição que eu quero e multiplicar por 2. Perfeito. Ok? Pode pôr na telinha para eles que a gente vai ver o seguinte, ó. Então, por exemplo, eu posso representar assim, 2 vezes n, então 2.n. Ok. E aí é onde eu queria chegar hoje e comentar muito sobre isso. Toda vez, anotem aí no seu caderno, que eu tiver uma letra seguida de um número, né, Osmar? Bem ali juntinho, eu estou fazendo uma operação de multiplicação. Então, eu não preciso escrever esse ponto, né? Não. Então, 2n eu sei que é a multiplicação. Poderia ter colocado, por exemplo, 3n, que é 3 vezes o n aí, né? Então, essa representatividade de multiplicação, na álgebra aí, ela vai aparecer muito, ok? Muito comum. Então, eu tenho, por exemplo, aí, ó, 2 vezes n com um pontinho. Eu poderia achar, por exemplo, o oitavo termo. O oitavo termo, como funcionaria? 2 vezes 8, Sim. ok? Então, 2 vezes 8, 16. Poderia encontrar N termos aí que a gente vai falar sobre isso, ok? Legal, né? E acho que a coisa mais importante quando você olha uma sequência é identificar esse padrão, essa regularidade, né? Então já é meio caminho andado. E sempre associa o N com a posição que o termo ocupa na sequência. É isso aí. Então, vamos tentar uma atividade agora, como eu falei para vocês, né? Essa relação de composição que nós estamos colocando, aí ela está no currículo em ação de vocês. Pode pôr na telinha, então, por favor. Lá na página 106 eu adaptei essa questão, né? Aí eu coloquei até algumas alternativas e aí eu queria que vocês identificassem, que é o seguinte, ó. Eu tenho uma sequência, Osmar. Ok. Então, lembrando de termo, que nem a gente estava colocando, ó. Meu primeiro termo tem 3 bolinhas. Meu segundo termo aqui, ó, tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 bolinhas, tá, Osmar? Certo. Meu terceiro termo aqui, ó, vou até contar, ó, tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 bolinhas. Então, o primeiro tem 3, o segundo tem 6 e o terceiro aqui tem 9. Okay. Aí a pergunta é para eu representar essa sequência. Então, qual a expressão algébrica que representa essa sequência? E aí ele pede para explicar o porquê. Eu dei algumas alternativas aí, ó. Sim. Então, por exemplo, pode ser 3n menos 1, lembrando que o n é a posição, né? Sim. Referente sempre à posição. Então, 3n menos 1 é 3 mais n, então, será que é isso? É 3 vezes n? Ou é 3n mais 1? Ou é o n menos 3 aí? Qual que vocês acham? O que vocês imaginam que é possível? Tente aí conversar, a gente vai conversar muito sobre isso, mas pense assim, o que você acha que é possível? 3 minutinhos, a gente retorna. Bom trabalho.
Retornamos aqui, Jonas, e o pessoal entendeu a proposta sim, tá? O professor Sebastião está com seus alunos lá da escola Professor Liberato Grossi. O pessoal está colocando 3N, Jonas. Professor Boa. Sebastião acompanhando as aulas. Aí, professor Mauro, lá da escola Mércia, lá em Itu. O João, o aluno dele, respondeu a letra C, Jonas, tá? Também aqui com a gente, professora Maricelma, os alunos Mateus, lá da professora Selma, lá da escola Campesina, em Osasco. Ela colocou um negócio interessante aqui, ó, colocou 3 vezes a posição, Jonas, tá? Professora acho que é Maria Fernanda, tá? Lá da Escola Estadual, professor Paulo Novaes de Carvalho, lá da Leste 5. Obrigado pela participação, Maricelma. E o pessoal que está lá com a Maricelma respondeu letra C. E para finalizar, Jonas, professora Vanusa, tá com o pessoal lá da Escola do Programa de Ensino Integral. Hilda Bertoncini Rodrigues, Pedranópolis, município de Pedranópolis. Professora Vanusa, 7º ano A. As respostas dos alunos foram: o Murilo colocou a letra C, 3N. Obrigado a todos pela participação, pelas interações. É isso, Jonas? Boa, isso mesmo. Então, hoje eu vou até mandar um abraço aí, ó. Conheço a coordenadora do Paulo Novaes, hein? Trabalhei com ela aí um tempo, ó. Um abraço para vocês aí da escola Paulo Novaes aí que sempre acompanham. Legal. Eu tentei montar, então, uma ideia, tentei aí elencar uma ideia de como resolver essa questão aí, sendo talvez aí o mais não tecnicamente possível. O que que eu fiz? Eu montei uma tabela, Osmar. Sim. Quando o professor de matemática, quando quer resolver alguma coisa, monta uma tabela, né? Assim, geralmente a gente vai nesse caminho. Então, pode pôr na telinha, eu montei uma tabela. O que que eu fiz? Eu peguei lá a imagem, tá aí a imagem, eu fiz uma tabela. Ô, Jonas, se é para entender, vale tudo, né? É. Então, o que que eu fiz? Ó, eu coloquei a posição. Então, a posição eu coloquei todas ali, coloquei até uma a mais. Então, eu coloquei 1, 2, 3 e coloquei a posição que já está representada na imagem, ok? Aí eu contei o número de bolinhas, aí fiz uma coluna por o número de bolinhas, ok? Aí eu coloquei, então, na primeira linha, que é o número de bolinhas, eu tenho 3 bolinhas. Então, eu fui ali e coloquei o número 3. Certo. Fechado? Fechou. A segunda linha, né, a segunda posição, digamos assim, eu tenho, então, 3 bolinhas, ali eu montei o triângulo só para vocês verem. A segunda posição, então, são 6 bolinhas. Então, se eu observar aqui, ó, tenho 2 triângulos, né? Então, eu consigo agrupar ali essa posição desses 2 triângulos. Então, eu tenho 6 bolinhas nessa segunda. Melhora a visualização e a tá compreensão, bom? Né? Aí, na última, Osmar, eu tenho 9 bolinhas. Sim. Então, se eu organizar, partindo lá da ideia da primeira, ó, eu organizei de 3 em 3, ó, tá vendo? Perfeito. Então, ok. A minha quarta bolinha aí, a gente vai falar mais um pouquinho aí pra frente. Sim. Reparem no seguinte, a cada bolinha, né, a cada posição, é como se eu tivesse uma relação de multiplicação, que nem falaram, né, Osmar? De multiplicar. Então, eu tenho o seguinte, ó, eu tenho 3 vezes, né, a posição ali, que é 1, eu encontro 3 bolinhas. Fechado? Aí eu tenho 3 na próxima, se eu observar, né? 3 vezes 2 ali, né? Se eu pensando sempre na posição, eu estou multiplicando por 3, que é o número de triângulo ali, a quantidade de bolinhas que tem. Então eu tenho 3 vezes 2, 6. E por último, como eu tenho 3 ali, né? 3 bolinhas em cada triângulo, eu tenho 3 triângulos. Então aqui, ó, 3 aqui, no caso, é um triângulo só. Esses 3 aqui, só que eu tenho 2 triângulos, por isso que aparece esse 2. E por último, esses 3 aqui, ó, que é o dentro da bolinha, só que eu tenho 3 triângulos aqui, beleza, Osmar? Certo. Aí o que que acontece? Toda vez eu estou multiplicando por 3 a posição. Então aí eu futuramente vou ver numa quarta posição, eu vou multiplicar por 3. Então eu vou pegar o 3, que é o que eu estou enxergando aí dentro de cada, né? E vou multiplicar por 4, que é a posição que seria a próxima. Então, 3 vezes 4, 12. Será que faz sentido? Ó, 3 indo para, no caso, para o próximo dá 6. O 6 indo para o próximo dá 9. 9 indo para o próximo
Dá 12, faz sentido, né? Eu tô somando de 3 em 3, não é? Olha o padrão, a regularidade. Isso, né? tem um padrão ali, né? Sim. Então, toda hora eu tô multiplicando a minha posição, ó. Repara a minha posição aqui, ó. Igualzinho aqui, né? Ó. Perfeito. Eu tô multiplicando a minha posição por 3. Então, uma posição n qualquer seria 3n, que é a alternativa C aí, como muitos colocaram, né? Como muitos responderam. Então, 3 vezes a minha posição, como a professora bem disse, né? 3 vezes n é a minha resposta. Fechado? Generalizou. Boa. Ok? Ok. Então, por que serve isso? Qual que é a ideia aí, né? Então, a álgebra ela serve para isso, para, por exemplo, você prever futuramente quantas vezes. Então, você não precisa ir somando de 3 em 3. Você consegue ali prever, por exemplo, 1000. 1000 ali, no caso, a posição 1000, eu teria 3.000 bolinhas, pensando assim, né? Sim. Fechado? Fechado. Vamos tentar uma próxima atividade? Bora. Aí um pouquinho relacionado a isso, ó. Pode continuar? Então, quantas bolinhas tem, no caso, o quinto elemento, no caso dessa sequência? E o 17º? Eu vou responde pelo menos o quinto. Então, seria o próximo termo. E o 17º, se você conseguir responder, tá bom? 3 minutinhos, a gente retorna. Bom trabalho. Ô, Jonas, retornamos. O pessoal aqui mandou super bem, inclusive mandando as duas respostas. Viu? A Boa. professora Rosana tá com o pessoal lá da Escola do Programa de Ensino Integral, Daniel Paulo Verano Pontes. Professora Ana Paula esteve aqui mediando uma aula comigo há algumas semanas atrás. O pessoal da Escola Paulo Verano Pontes sempre aqui com a gente. Obrigado. 15 e 51, respectivamente, Jonas. Tá? Professora Gláucia, 15 e 51, também os alunos lá do Joana Helena de Castilho Marques, lá em Penápolis, pessoal do 7º A. Abraço a todos, muito obrigado pela participação e a presença aqui no Centro de Mídias, acompanhando as aulas do 7º ano aí com o professor Jonas. Tá? Escola do Programa de Ensino Integral Haroldo de Macedônia, professora Meira e seus alunos. Tá? Muito obrigado pela participação. Respectivamente, Jonas, 15 e 51 também. Muito obrigado a todos pelas interações e participação na aula. Valeu. Boa, isso aí. Também vi da professora Helena aí, a professora Helena lá de Hiroshima. Trabalhei aí na escola, um abraço a todos. Flávia, coordenadora, sempre acompanha aí as minhas aulas. Muito obrigado a todos, né, Osmar? Hiroshima do lado da minha casa. Então, quando você tem a regularidade, né, Osmar? Quando você consegue ali entender a regularidade, e no caso, a sentença ali, né, o que a gente está chamando de termo geral, quando você consegue responder qualquer coisa mais fácil, né? Tranquilo. Bem mais simples, né? Que é o que eu fiz nesse exercício. Pode pôr na telinha, que é o seguinte, ó. Então, eu tenho, bem simples, né, Osmar? Eu sei que 3
multiplico o N, ó, inclusive eu não coloquei o ponto, que eu quero que vocês frisem bastante isso, né? Parecer uma letra e um número é uma multiplicação, né, Osmar? Sim, sem dúvida. Então, 3 que multiplica a minha posição, e no caso representado por essa letra N. Então, 3 vezes 5, 15 bolinhas eu teria nessa posição 5, né? E aí, no caso, o 17. Bem simples, 3 vezes 17, 51 aí. Eu teria, então, 51 bolinhas aí ao longo, né, da posição 17, ok? Ok, importante demais, Sal. Isso mesmo, é sempre bom ressaltar, inclusive a gente estava até comentando, devia ter começado por essa aula ontem, né? Os professores até vão concordar comigo. Então aí, ó, só para recapitular, eu estou fazendo uma parte da álgebra, né? Para representar sempre uma posição, para facilitar aí o termo, beleza? Vamos tentar, então, a ideia do seguinte, ó. Acho que a gente não vai ter tanto tempo, ó. Então, escreva aí os 7 primeiros termos da sequência, né? Então, eu não vou conseguir aí fazer com vocês, eu montei, né, Osmar? Sim. Então, eu fiz o seguinte, ó. Então, eu queria escrever os 7 primeiros termos, então, dessa sequência, que eu ia pedir aí para vocês fazerem. Claro, é sempre uma multiplicação de 3 por 3, não é isso? Sim. Se eu não sei, então, ó, Osmar, vamos pensar que eu não sei fazer aí essa parte da álgebra, etc. Eu conseguiria achar os próximos termos? Conseguiria. Sim. Ok? Então vamos pensar na sequência aqui, ó. Então 3, 6, 9 e 12, que era o que eu tinha ali até então. Não, 12 nem tinha, né? Ia até o 9. Então cada bolinha aqui representa, cada posição representa uma quantidade de bolinhas. Eu somando 3, ó, somando 3, eu consigo, né, identificar sempre o meu próximo termo, né, Osmar? Sem dúvida, Jonas. Então, vamos lá. 3 mais 3, 6, mais 3, 9. Beleza. Aí, daí em diante, mais 3, 12, mais 3, 15, mais 3, 18, mais 3, 21. Digamos que é como se fosse a tabuada do 3, né? Perfeito. Se eu observar. Mas, algebricamente, né, utilizando a ideia aí, sempre, matemática, né, a gente utiliza a tabela, né, a ideia da tabela. Então, para eu escrever esses 7 primeiros termos, eu utilizei a ideia da tabela referente à posição. Então, é sempre 3 que multiplica a minha posição, ó. Então, a minha posição N é essa daqui, ó. Então, eu estou chamando a posição de N, beleza? Beleza. Então, eu tenho 3 que multiplica a minha primeira posição, que é 1. Ou, no caso, 3 que multiplica a minha segunda posição, que é 2. 3 que multiplica a minha terceira aqui. Então, 3 vezes 3. 3 vezes 4 aqui, né, ó. Então, eu tenho 12, que é a minha quarta posição. 3 vezes 5, que é a minha quinta posição. 3 vezes 6, que é a minha sexta posição. E por último aqui, como ele quer só os 7 primeiros, 3 vezes 7 aí, que representa a minha última posição. Então, qual que é a ideia? Reparem, ó, a minha posição inteira está sendo multiplicada por 3 aqui, né, Osmar? Sim, Jonas. Ó, ela inteira está sendo multiplicada por 3 naquele fator ali. Então, eu tenho 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, que seria a minha sequência aí com os 7 primeiros, no caso aí, dessa sequência, ok? Que é importante demais fundamentar essas leis de formação, né? Porque no decorrer aí dos anos, elas vão se complicando mais ainda. Concordamos com a professora Valéria, assunto delicado, bem complexo, a gente tem que ir com bastante paciência. Valeu, Valéria, obrigado mesmo. a todos. É Por isso aí. que eu acho que hoje eu tentei salvar aí essa parte da álgebra. Né? A gente estava até comentando, a gente produz uma aula, difícil. pô, ficou legal, a teoria ficou maravilhosa. A gente chega aqui, nem sempre é do jeito que a gente imagina que funciona. Né? Na Isso prática é mesmo. outra coisa. Mas a gente está aqui para tentar cada dia melhorar, né, Jonas? Isso aí. Pode pôr na telinha, nós estamos então falando da habilidade 15 aí do 7º ano, né? Que é utilizar a simbologia algébrica para expressar a regularidade encontrada nessas sequências numéricas. Então, nós estamos falando de variável incógnita, como nós comentamos anteriormente. E não esquecendo, né, pode pôr na telinha, avalie nossa aula. Geralmente eu falo assim, Osmar, gostou da aula? Fala lá, Jonas, gostei da aula, tal e etc. Não gostou? Fala assim, pô, Osmar, logo hoje você voltou, não Logo gostei hoje. tanto assim da aula. Acha outro culpado. É, isso aí. Então, coloquem lá, avaliem nossa aula. Espero que vocês tenham gostado. Obrigado, Osmar. Obrigado a você. Abraço, professor Gabriel, lá da Escola do Programa de Ensino Integral, Paula Santos, lá de Salto. Valeu, Gabriel. Valeu a todos. Muito obrigado e até a próxima. Valeu, Jonas. Valeu, 7º ano. Até amanhã. Lembrando que amanhã a gente ainda continua sobre esse assunto. Tchau, tchau.